entrar por aquele outro, ela cair e levar todo mundo. Fazer a nossa prece, né? Joana, você faz para nós? Eu? Vamos acalmar os nossos corações, entregar essa tarde a nosso Pai Todo-Poderoso e agradecer mesmo, porque hoje nós estamos nesse estudo tão que nos ensina. Nossa família, cada dia mais nos unindo no laço do amor de Deus. Muito obrigado, meu Pai, por participar dessa família maravilhosa. E agradecendo a todos por me aceitar na nossa família. Assim seja. Assim seja. Nós que temos que Assim agradecer seja. por você fazer parte da família, Joana. Que assim seja. Claro, tem que agradecer, né, ao Pai, porque me indicou para esse estudo desde o ano passado e que tanto está me transformando. E eu quero me transformar muito mais, aprender muito mais, para quando eu conseguir sair de dentro de casa para conviver com outras pessoas, eu esteja bem melhor do que eu estou hoje. Que bom, fico feliz. Todos nós. É verdade, todos nós. Todos nós, né? A Deus, todos nós. Sejam É o todos nosso bem-vindos, né? desejo. Obrigado. Nosso instituto de trabalho, né? Obrigada, Gil. Que possamos aproveitar bem esses estudos, né? Essa parte do livro, então, esse capítulo, ele foi muito enfático, né? Está gravando, Chacu? Há 6 anos atrás... Na prece já estava gravando. Tá, tudo bem. Hein, Egeu? Há Sim? 5 anos atrás, eu comecei a estudar esse livro. Não consegui. Você falou. Tive que me retirar e fiquei com medo, vou ser sincera, de voltar a estudar. No começo, eu fiquei meio mal estudando esse livro. Olha, o céu e o inferno? É. Eu tive que me retirar. Mas é porque você começou pelo inferno. Chegou no céu. Eu Mas acho engraçado, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Eu acho talvez muito... mesmo, mas cada um tem uma reação, né, Paulo? Eu acho ele muito suave, assim, muito gostoso, suave muito mesmo. Esclarecedor, né? Por ser esclarecedor e de uma forma positiva, eu acho ele muito suave, sabe? Ele é um livro ótimo também. Eu imaginava outra coisa dessa obra, mas é assim, muito suave, muito esclarecedora mesmo. Se ela lê, e a gente só está na primeira parte. Então... Joana, se você lê Memória do Suicida, então... Não consigo. Já tentei 3 vezes. Nossa, eu adoro aquele livro, gente. Livro é bom. Os Dragões também, se você ler. Esse eu ainda não li. Mas o livro dos médiuns, aliás, o livro dos espíritos, ele é uma obra, assim, fantástica, mas você tem que ter uma cabeça bem... Você precisa estar bem equilibrada, não é ter uma cabeça, não. É estar bem equilibrado para você estudar. Você sabe, Cléo, como é que eu conheci o Chico? Tinha o estudo do Livro dos Espíritos, terça-feira, às 7h30. Eu, ele, a Lu, a esposa dele, a Inês, tinha a Conceição do... Esqueci o nome dele agora. Não é aquela Conceição que está... Hã? Conceição do Tião. A Conceição do Tião e a... Como que era o nome daquela baixinha?
Olha, você está chamando de baixinha. Oi, eu sou também. Eu não tenho nem 1,60 m. Como que era o nome? Lurdinha. A A Lurdinha. Lurdinha da A livraria? Lurdinha e tinha a mãe mãe do Carlinhos, né? Como que era o nome dela? Rosa. Tia Rosa. Uma rosa? Tinha sim. Aí tinha uma turminha pequena, mas não era muito grande, não. A Sônia. À noite. Sueli, minha irmã. que Mas é uma faleceu. obra muito bacana, né? Soninha. É uma obra muito bacana, muito mesmo. Hoje o capítulo é o 30, o parágrafo é o 31. É, o 31, Titi. Ah, hoje eu acertei. Hoje eu acertei. Então vamos lá. Acertou mesmo. Quem é que vai ler hoje, hein? Todo mundo está querendo Gabriela. ler. Hein? Gabriela. Gabriela está aí? Tá, não. A Gabi não está, não. A Fernanda está trazendo a surpresinha, que é ela. A Gabi Kinder Ovo está trazendo a surpresinha. Aqui, tio, gente, a Kelinha falou que às vezes ela tem vontade de falar nesse estudo, mas ela tem vergonha. Eu falei que todo mundo aqui adora falar e ouvir, né? Aí pode falar com ela aí. Ela falou com a tia Égida testemunha. Olha, Eu posso ler, tá? O Ellen. Ô, Márcia, eu vou te Ellen. contar, hein? O Ellen. Oi. Não, essa daí eu vou te Se contar. você Ninguém tiver sabe vergonha de dela. alguém desse grupo aqui, minha filha. Não, então não é vergonha a palavra, não. É só timidez, Mas a hora talvez. que você quiser falar, minha filha, pode falar. Tá bom. Fique tranquila. Não se aveste, não. Não se aveste. Ellen, para aproveitar, vamos ler. Você lê para a gente hoje? Leio, Já até que você quer falar, então já vamos começar por aí. Vamos ver se eu vou agradar lendo. Então, vamos lá, porque eu estou lendo no celular aqui, eu vou tentar a letra um Você está pouquinho. no celular? É ruim de ler, né? Não, eu vou tentar, acho que dá para ler. Porque quando aparece a foto apaga um pouco a palavra, porque a tela é pequena. Peraí, deixa eu trocar a tela assim para ver se melhora. Acho que dá agora. Vira a tela, vira. Não, eu vou colocar ali em pé. Se eu põe... agora melhorou. Item 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades, e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Tem uma nota aí também, Ellen. Nota. Vê no capítulo 6, Purgatório, número 3 e seguintes. Vê também o capítulo... Né? Não A gente já estudou isso aqui, né? Porque é lá atrás, esse capítulo 6 é o anterior a esse que nós estamos estudando. Tá bom, então não precisa... Vê também, a gente pode voltar lá. Aí está aqui. Exemplo de expiações terrenas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Se quiserem, a gente pode voltar, só que eu teria que sair do compartilhamento e pegar lá o capítulo 6, né? Capítulo 6. Aqui fala capítulo 6. Você tem disponível aí? Tem. Você tem? Eu saio, você entra aí, depois eu continuo. Deixa eu só procurar aqui, é capítulo 6, né? Capítulo 6 é o item 3. Item 3, né? É o número 3. Seguintes, né? Eu até vi isso ontem, que eu estava montando, eu vi. Tem um item aí que eu achei que me chamou a atenção.
Pode falar? Pode. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Eu acho que não é só das anteriores, não, né? Porque Quando tudo que você quiser, você me avisa que eu já achei aqui. Tá, deixa eu pôr só um minutinho, tá? Paulinha, uns dias atrás a gente viu que, aí nesse mesmo estudo, atrás, né, que na vida espiritual a gente continua crescendo, né? Em crescimento. E aprendendo. Então, não e aprendendo, né? E até reparando determinadas falhas, né? Estudando, crescendo, reparando algumas falhas, né? Sendo acompanhado, conduzido, para poder retomar um novo caminhar nessa corpórea, né? Uhum. Foi isso mesmo, a gente Mas viu. então, aqui nessa vida corporal, você tem os débitos da vida passada e os desregramentos da vida atual. Vai tudo. Vai tudo vir assim de. Mas qual é a dúvida Mas, aí? didaticamente, Paulo, ele está falando que é na vida corporal que você repara os débitos da sua vida espiritual. É lógico que se nessa vida você adquiriu novos débitos, você já pode nessa mesma sofrer as consequências também. Sim, né? exatamente. É isso que eu estou achando, porque quando ele fala é na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, eu acho que ficou muito limitado quando ele falou. Não, mas E aí eu acho que fiquei. eu acho que didaticamente, para que a gente entenda o que ele está falando lá em cima, as penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se à vida corporal, que são a consequência das imperfeições dos homens e suas paixões no emprego de suas faculdades. E a expiação de suas faltas presentes e passadas. E na vida corporal, é na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores que põe em prática as resoluções. Sabe por quê? Porque, às vezes, você comete erros nessa vida que não dá tempo de você reparar nessa vida. Então, vai ficar Mas você na pode próxima vida. reparar alguma coisa nessa vida, é isso que eu estou te falando. Quando ele Sim, coloca assim, só existências anteriores, ficou meio limitado. Porque a Não, gente mas já viu. não está limitado, não, Paulinha. É porque a gente está analisando, se a gente analisar o pé da letra, realmente parece ser o jeito que você está falando. Mas, na verdade, isso aí é uma forma didática de se expressar. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades, que, à primeira vista, parece não ter razão de ser. Por exemplo, se você nasceu lá com uma deficiência, você não tem como justificar isso na vida presente, porque na vida presente você não fez nada ainda que pudesse justificar. Você nasceu com aquela deficiência, qual é a explicação para isso? A explicação você vai encontrar, como espíritas que somos e que estudamos, essa explicação você vai encontrar na vida anterior, não é na presente. Mas você pode reparar tanto os débitos contraídos em existências anteriores, como também na vida presente. A gente pode contrair e reparar. É o lógico. É por isso que eu achei que ficou. O Egeu, E? nesse item que a gente vai colocar aí do capítulo 5, explica isso aí. Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu sair aqui, então. Egeu, eu vou fazer uma pergunta. Nossa. Essas pessoas que estão morrendo de Covid, eles estão reparando alguma coisa de outras vidas ou dessa ainda? Joana, a gente sabe que a misericórdia divina e as leis divinas, elas agem, né? A gente não sabe, assim, detidamente o que cada um passou, né? Cada um tem lá sua cota de débito ou por uma razão de ser uma prova, pode ser também uma expiação. A gente não sabe o que é uma ou o que é outra, né? Mas o fato é que são experiências. Nós passamos por experiências.
E essas experiências vão sendo computadas em nós mesmos. Nós vamos registrando essas experiências. Se você, por exemplo, passa, eu não sei o que aconteceu com um ou com o outro, só a sabedoria divina que poderia nos explicar melhor sobre isso, né? Mas se alguém, por exemplo, contraiu aí o vírus, como é que é? O coronavírus, né? Nós estamos vivendo essa pandemia agora. Ele contrai, passa por todas essas injunções, tem o seu sofrimento e acaba saindo, consegue vencer aqui mesmo, na reencarnação, ele consegue sair do problema e volta a ter uma vida normal, com uma experiência que ele viveu. Agora, se você realmente contraiu o vírus, mas se revoltou, você está agravando mais ainda a sua situação. Agora, para cada um, essa experiência tem um valor diferente para cada um de nós. A gente não sabe se está vinculado a adeptos do passado, se está vinculado a adeptos do futuro, ou se são meios que Deus encontra para poder justamente amenizar até um outro mal maior, né? A gente sabe que, inclusive, o próprio Chico nos trouxe aí uma certa vez algo que nos dizia que poderia acontecer isso que está acontecendo hoje. Sabemos também que a pandemia ela veio em lugar de uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra atômica, né? Não sei se vocês chegaram a ter acesso a essas informações, mas o fato é que, de um mal maior, a pandemia está sendo um mal menor, muito embora esteja trazendo um constrangimento no mundo inteiro. Mas a gente poderia até admitir que o que realmente foi trazido para nós como informação está sendo válido, porque se vem, por exemplo, uma guerra nuclear, guerra atômica, poderia colocar o próprio planeta em risco, não só o próprio planeta que nós estamos vivendo aqui, a Terra, em risco, mas também os mundos que estão próximos à Terra, próximos, estou dizendo, que poderiam receber todos os influxos dessas explosões nucleares, e a gente sabe que são altamente exterminadoras, né? Se uma bomba ocasionou tanto problema, como a gente sabe lá o caso de Hiroshima e Nagasaki, pois é, a gente sabe que foi uma destruição imensa, né? Imagine você, hoje, com os países que nós sabemos que são portadores dessas armas nucleares, o que poderia acontecer? Um joga para cá, outro joga para lá, acaba a Terra. A Terra vai ficar quase que inabitável. E, para que fosse evitado isso, veio a pandemia. Isso eu estou falando de acordo com as informações que a gente tem visto. Agora, vocês não podem cobrar de mim se é verdade ou se não é. Mas, admitindo-se que isso poderia acontecer, eu aceito isso como uma verdade. Para mim, eu aceito isso como uma verdade, que realmente poderia ser sim. É isso que você está falando, está lá no livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo. O último agora, né? Com a psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. Isso aí. Gil, que me está me intrigando muito. Gil, que me intriga muito, o que me deixa assim, intrigada, que eu estou intrigada, é que numa família, vamos supor, tem 3 pessoas numa família. Aí um pega, e os 3 pegam. Um vem a óbito. E os outros 2 nem parece. Ou não pegam. Joana, a constituição física de cada um de nós é diferente, entendeu? Cada caso é um caso. Por exemplo, na gripe espanhola, que teve em 1918, o Bittencourt Sampaio morreu daquela gripe, o Eurípides Barçanufo morreu daquela gripe. Também morreu. E eram espíritos de escola.
entendeu? Então, eles estavam... O Bittencourt Sampaio é considerado pelo Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, como embaixador de Ismael. Ele é considerado. Ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. O Eurípides Barçanufo, nem se fala, é um espírito de escola muito avançado. Quer dizer, não é só porque eles morreram devido a uma pandemia que eles tinham... Naturalmente, tinha alguma coisa a resgatar, sim. Nós não podemos dizer que não. Sempre tem. Mas já era um espírito avançado. Isso eu acho que é a misericórdia divina, conforme o Egeu está dizendo. É porque a gente enxerga por um ângulo negativo. Mas é um despertamento para o espírito. Porque Deus só quer nosso progresso. Aí a gente encara sempre pelo lado negativo. Entendeu? É porque a gente olha também, né, Chacô? A gente olha muito a enfermidade do corpo físico. Não é? Na verdade, os espíritos estão preocupados, e a espiritualidade está preocupada, não com a nossa enfermidade física, não tão propriamente a nossa enfermidade física, muito embora nos ajudem, né? A preocupação maior é com a nossa enfermidade espiritual. Exatamente isso. É essa que é a questão. Nós vivemos do corpo não. E mais uma vantagem aí nessa situação que a Cleonice falou, inclusive eu vi hoje no Jornal da Tarde, que a situação de que o pai pegou o Covid e a filha não. Então, a vantagem, a ciência está estudando por que essas pessoas, determinadas pessoas, não se contaminam. Olha também... resiste mais do que o outro. Né? Oi? Um resiste mais do que o outro. Né? E sem A contar... resistência Então, quer dizer, de cada um é diferente do outro. Né? A E própria sem imunidade contar de pois cada é. um, né? Pois é, então, quer dizer, a ciência já também caminhando, né, desenvolvendo nesse aspecto aí de pesquisar, de saber por que uma pessoa pegou e outra não pegou. E estão juntas, a filha cuidando do pai e não pegou. Sheila, quer ver uma outra Normalmente coisa não pegou. interessante nessa história? Quer ver uma outra coisa interessante nessa história? A pandemia ela está forçando a própria ciência a fazer outras buscas, cujas buscas servirão para outras enfermidades no futuro. Vê como é que são as coisas. A própria guerra em si, quando há uma guerra, e são desenvolvidos medicamentos ou procedimentos que a gente ainda não conhece, na própria guerra eles acabam sendo desenvolvidos que vão servir para outras, vamos dizer, para outras gerações, né? E o que eles estão realmente hoje se dedicando com relação à pandemia, nas pesquisas, nas buscas, certamente irão descobrir coisas que vão servir para outras enfermidades e vão ajudar a outras enfermidades, vão minimizar mais a condição de enfermidade física dos futuros habitantes da Terra. Deus é muito bom, gente. E depois eu acho que tem que ver por outro lado também, né? Essas pessoas que estão partindo agora, quem sabe se a maioria não está sendo preparada, recebida e preparada para retornar com a elevação já diferente para a evolução do planeta, né? Não tenho dúvida, Cleonice, não tenho dúvida em relação a isso. Tudo é aproveitado. O Chico queria falar aí, Egeu. Chico fala e a Ellen também queria falar. A gente tem que considerar uma coisa, o Cleonice, respondendo a sua pergunta, que às vezes nem tudo é resgate, digamos assim, expiatório, né? Mas, com certeza, todas as vezes que a gente vai reencarnar, você tem os pontos principais da sua vida em que aqueles que estão em condições de programar, né, essa reencarnação, dos pontos principais do que você vai passar, até do seu desencarne. Então, muitos desses já assinaram a sua vinda para cá, sabendo de antemão que iriam desencarnar nessas condições. Não necessariamente que eles... É lógico, como o Chaco falou,
alguma coisa, sim, algum resquício de reencarnação, de complemento, de débito, com certeza isso está inserido. Mas aí o aproveitamento da sua vida aqui, do que você tem que fazer até chegar a esse ponto, é que vai determinar, digamos assim, mais sofrimento ou menos sofrimento nesses momentos, né? Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Hélio? Não, pode continuar lendo agora? A Ana Paula levantou Deixa a eu mão. só comentar. É que Paulinho? tem uma passagem muito interessante aquele filme do Chico Xavier, que o irmão dele tem um AVC, né? Ou derrame, não sei. Aí ele fala assim, o Emmanuel fala para ele que os espíritos estão em reunião para saber se o irmão dele ia viver ou ia continuar vivo, mas com sequelas, né? Então, tem hora que, no caso dele, por merecimento, ele acabou desencarnando para que abreviasse o sofrimento dele. Mas isso aí também tem toda uma questão de merecimento e são situações que são muito pontuais, né? Sim, exatamente. Nem tudo é igual para todo mundo, né? O desencarne, o sofrimento Nós somos será igual para todos. individualidades. Vamos lá, Helen. Quanto mais próximos... Quanto mais próximo do estado primitivo, mais materializados são os homens. O senso moral é o que se desenvolve mais tardiamente. Por isso mesmo, só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e uma ideia igualmente vaga da vida futura. Assemelham Deus à sua própria natureza, figurando-o como um soberano absoluto, tanto mais temível quanto é invisível, como um déspota que oculta em seu palácio jamais se mostra ao povo. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com o raio em meio aos clarões da tempestade, semelhando a sua passagem à ruína e à desolação à maneira dos conquistadores invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria Deus, mas um ser débil que não poderia fazer-se obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de contrário à ideia que faziam de Deus, nada que lhes repugnasse a razão. Implacáveis, eles mesmos nas suas lutas, cruéis para os inimigos, piedosos para os vencidos. Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível do que eles. Para esses homens, eram necessárias crenças religiosas adequadas à sua natureza ainda rude. Uma religião inteiramente espiritual, feita de amor e caridade, não poderia harmonizar-se com a brutalidade dos seus costumes e das suas paixões. Não acusemos, pois, Moisés por sua legislação draconiana, que era apenas suficiente para conter um povo indócil, nem de haver feito de Deus um ser vingativo. Era necessário para a época. A suave doutrina de Jesus não poderia encontrar eco e se mostraria impotente. Isso aí que a gente está trazendo se refere lá à nota que foi feita por o senhor Herculano, né? E eu acho que é do Herculano a nota, né? Em que ele nos arremete lá para o capítulo 6, do item 3, o que foi lido aí pela Helen. E só para poder justamente ajustar o parágrafo lido, do capítulo 7, né? Com esse pensamento, com essa fala que nos foi trazida desse capítulo que a gente acabou de ler. Alguma consideração a ser feita, Helen?
Não, é isso mesmo. Era um Deus, na época de Moisés, era um Deus bravo, né? Um Deus que... Mas para a época era necessário, né? Tudo a sua época. Exatamente. É um Deus tirano, né? E falava a linguagem que eles entendiam, né? Exatamente. Delicioso, né? Como eles diziam. Porque um povo primitivo que ainda não conhecia todas as coisas tinha que falar as coisas mais claras, né? Então, eles temiam, aí foi se moldando até chegar ao ponto de não precisar mais ser esse Deus que eles entendiam, né? Como um Deus que punia. À medida que eles foram, sei lá, se evoluindo, né? Já não pensava mais dessa forma. Isso mesmo, né? Pode tirar aqui o compartilhamento para você voltar aí? Pode. Voltar para 32. Aí, agora, depois, Ellen, nós temos aqui agora uma lição do livro Justiça Divina, que você vai ler para nós também. Ok. É do 31, tá? Sentenciados. Ok. 66, sentenciado. Reunião pública de 20/10/61, primeira parte, capítulo 7, parágrafo 31. Sentenciado, sim. A vida, porém, não nos suplica pelo prazer de atormentar. À face de nossa destinação de suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Espera 70 vezes 7, porque é o que mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. É o mal que expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando dreno adequado. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Esposar revolta em vingança seria expor o próprio sangue à infecção perigosa, entretanto, voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constitui profilaxia e imunização infalíveis. Diz Allan Kardec: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Esparze desse modo as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso, cada conta existe resgate proporcional aos débitos assumidos, com o remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisa indicá-lo a esse ou aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. É isso que eu sempre pensei, né? Porque eu acho que a maior prisão que existe para um delinquente é a sua própria consciência. Se não é uma consciência dessa vida material, quando ele desencarna, ele tem uma consciência ainda mais dolorosa. E a gente viu aí, né, que
na leitura, que fala, inclusive, dos nossos débitos também na vida espiritual, né? As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É possível que a gente cometa algum ato realmente indigno quando na vida espiritual? Eu acredito que a gente já parte para a vida espiritual levando isso consigo, tá? E lá, será que a gente comete algum delito também? Comete. Eu acredito que cometa sim, porque até você tomar consciência e aceitar um resgate, você continua praticando as mesmas coisas que você praticava aqui, às vezes até com muito mais rancor, porque você tem consciência. Você tem a consciência que você não tem aqui, porque você enxerga com outro tipo de olhar. Você agora é espírito, você não tem esse corpo, você não tá preso a esse corpo. Você está livre, então você pode promover o mal, tanto que está aí, né? O vampirismo é uma das situações, né? Não só o vampirismo, né? Como quantas pessoas, inclusive no grupo de reunião de preces, a gente vê famílias pedindo orações exatamente porque está vendo espíritos e vendo, sendo, como se diz, atormentado por espíritos, né? Então, esses espíritos estão cometendo falhas, sim. E, no meu ponto de vista, estão cometendo falhas. Porque se eles tivessem a consciência e fossem resgatados, aceitassem esse resgate e tudo, ele não continuaria promovendo essa situação de aumento de penalidades, né, para si próprio. Isso aí, cara. Quem mais gostaria de falar sobre isso? Alguma dúvida em relação a isso? Do espírito realmente deixando o corpo físico e prosseguindo na vida espiritual, na erraticidade, lá ele pode promover também o mal e se comprometer? Nossa, eu acho que sim. É porque nessa que morreu que é bonzinho, não. Pode continuar a mesma coisa que aqui. Somos seres imortais, não é isso? Quando aqueles verdugos lá do mundo espiritual que submetem aqueles corações aos seus prazeres, aos seus serviços, eles estão se comprometendo também. Aqueles magos que submetem, através de processos hipnóticos, né, de magia, e subjugam aqueles corações, continuam com o mesmo propósito, né? E vão ter que resgatar isso? Claro. Todos nós seremos responsáveis pelos nossos atos. Quer estejamos aqui, assim como nós também aprendemos e progredimos no mundo espiritual, nós também podemos contrair débitos na vida espiritual. Continuar, né, contraindo, né? Inclusive, tem espíritos, né, que ficam tão endurecidos que eles não aceitam e, às vezes, eles têm que ser... tem que haver um planejamento para que ele... como que se diz? Ele renasça, né? Reencarne. De uma forma compulsória, né? Isso, nem que seja contra a sua própria vontade, né? De uma forma compulsória, porque Exatamente. Realmente, às vezes, são tão perversos que continuam a sua perversidade. São corações ainda que estão realmente sendo trabalhados, né?
E que a gente não pode jamais esquecer de que, apesar de existir a misericórdia divina, a bondade de Deus, a sua lei, a lei divina, a lei natural, né? Ela vai agir de qualquer jeito, ela vai agir, não é de qualquer jeito, né? Ela vai agir dentro das condições de cada um, né? E nós estamos submetidos a essa lei. Quer estejamos aqui fisicamente, no corpo físico, né? A única diferença que há entre nós e os espíritos é que nós estamos nessa indumentária física, né? Só isso que muda. Mas nós somos espíritos, continuamos espíritos, aqui e lá. Vamos um pouquinho mais à frente? Vamos. Alguém mais gostaria de falar sobre isso? Gil, o que a gente vê nas reuniões mediúnicas, um exemplo assim bem claro disso, né? Além dos estudos, um exemplo bem claro disso, de o quanto essas intenções maléficas são promovidas, organizadas, estruturadas para que continuem acontecendo, né? Inclusive, se utilizando dos recursos do mundo espiritual e do mundo material, dizendo assim, onde, como a gente vê no livro Diálogo com as Sombras, essas extensões são muito mais estreitas do que a gente possa imaginar. Existem pessoas, existe um intercâmbio ainda muito ativo nessa intenção do mal entre encarnados e até mesmo entre desencarnados e até mesmo encarnados, né? Com uma relação realmente muito complicada. Então, não tem dúvida alguma de que o comportamento, se ele é um comportamento fora das leis que regem, das leis divinas, ele está incorrendo em contraindo novos débitos, né? Digamos assim. Exatamente. E a gente tem que se lembrar também, né, Fernando, que existe a obsessão de encarnado para desencarnado, Sim. de encarnado para desencarnado, exatamente, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. É bem colocado, José. É verdade. Como a Cléo falou do vampirismo, o vampirismo pode acontecer dos dois lados. Exatamente. Pois é. Isso mesmo. Vai que você vai vampirizar um que já partiu, né? Vai que... A gente continua, né? É aquilo que realmente... Eu estou falando vai que... Aí, ó. Pois é. Mas é muito sério mesmo. Se a gente parar para analisar, é muito séria a situação. E aqui ainda a gente tem ainda tem um agravante, né? Vamos dizer agravante, porque nós temos esse corpo que a gente pouco vê e pouco sabe, né? E sem esse corpo, eles têm muito mais poder, não é? Aqui nós temos o poder da fé, o poder do amor, o poder da oração. E lá eles têm o poder da visão, né? De conseguir o que a gente não consegue. Abrir uma porta, eles não precisam abrir uma porta, né? Eles simplesmente passam, né? A não ser que a espiritualidade maior esteja ali para não deixar que isso aconteça. Exato. Isso aí mesmo. Vamos em frente, né? Mais um pedacinho? Vamos. A gente completa esse aqui hoje, né? O 32? Então, vamos lá. Se não der para a gente ler a Justiça Divina, depois a gente deixa para segunda-feira, né? Então, pode ler esse 32, né? Pode. Então, vamos lá. Deus pergunta se não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasses infalíveis
e, portanto, isenta das vicissitudes decorrentes da imperfeição, seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimento e nem em moralidade. Não há dúvida que o podia fazer, mas se não o fez, é porque, na sua sabedoria, quis o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar desde que existe. Mas inferir disso que Deus não é bom nem justo seria uma rebeldia. Discordo de novo aqui. Tá falando aqui. Cadê? Ainda naquela parte que ele fez seres imperfeitos. Eu acho que a gente foi criado muito perfeito, porque a gente tem toda a chance de chegar à perfeição. Ele criou a gente com tudo que a gente tinha que ter. Deus nos criou simples e ignorantes, né? Uai, melhor ainda para você ir E para falou, o você tem um caminho a seguir. Hã? Ele criou simples e ignorante. Aí ele falou assim, ó, você tem um caminho a seguir. Sim. Mas qual é o caminho? Vamos. Aí um vai para cá, outro vai para lá, um progride, vamos dizer assim, levam milênios de anos em sentido horizontal, né? Produção horizontal, horizontalizar. Mas já tem outros que progridem numa condição verticalizada. A exemplo do próprio Jesus, né? Ele buscou o sentido verticalizado, né? Ele buscou a sua ascensão. Mas ele já tinha poder para isso, né, Titio? Não é que nem nós. Não, desde o ele foi início. ignorante também, igual a nós. É que você, com a experiência, tem a oportunidade de ser útil, né? Sim. Porque a prática leva à perfeição e o trabalhador ele precisa praticar para poder chegar à perfeição também, não é? O alçar Não é assim na voos vida normal? depende de nós mesmos. Deus criou todos os seres simples e ignorantes. A sua condição de elevação é própria de cada um. É o esforço de cada um, a dedicação, o aprendizado, o conhecimento e tudo mais. Nós, às vezes, ficamos aí marcando passo, né? Vamos encarnações atrás de reencarnações. A gente passa o tempo todo, vamos dizer assim, não há um desperdício da reencarnação, que se alguma coisa se aprende, né? Mas a gente, às vezes, não está apressado. A gente acha que, não. Alguns espíritas até dizem, né? Já veja bem, já com a consciência espírita, hein? Se eu não puder fazer agora, deixa para lá, tem outras reencarnações, depois eu me viro na próxima. Será que é? Será que é assim mesmo que a gente tem que pensar? Nós temos que fazer o que realmente for possível agora. Vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas viciações, que são muitas ainda. Mas o princípio de cada um de nós, ele está lá naquela condição de simples e ignorantes. Para chegar. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para os espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ou seja, nem todos precisam passar com ser mal para poder aprender a ser bom. Eles são ignorantes, mas não são obrigados a passar pela fieira do mal, né? Essa questão é própria de cada um, né? Exatamente. Mas aí eu acho assim que eu vejo, é a minha forma de ver, que depende muito em que família você veio, em que local você veio, tá? Que meios que você frequenta, quem te orienta. Eu acho que depende muito de tudo isso, porque você precisa despertar para isso. Tem que haver alguma forma. Porque eu estava analisando com todas essas falas, com todos esses questionamentos que houveram aqui, tanto ontem quanto hoje, tá? Eu estava me questionando aqui.
olha como que é. Por exemplo, a educação. Eu vou lá na educação, tá? O que que tiraram da... O que fizeram com a educação? Por exemplo, língua estrangeira, sociologia, filosofia, educação religiosa e educação física, não reprova ninguém. Todo mundo sabe disso. Inclusive, participa até de educação religiosa e educação física quem quer. Filosofia e sociologia é obrigado, mas não reprova. E o que é que te ensina a pensar, o que é que te ensina a ter bom senso, o que é que te ensina a ser humano? É exatamente sociologia e filosofia, são as duas disciplinas essenciais para o teu crescimento moral. Então, a gente vê que ainda há nesse mundo determinadas situações que fazem a pessoa ser tolhida do seu crescimento intelectual, tá? Para que você desperte. Eu digo isso porque eu só despertei mesmo, eu era uma burrinha mesmo, assim, me considerava mesmo. Estou usando um termo bem assim. Quando eu era uma bobona, eu achava todo mundo muito esperto e eu me considerava uma bobona mesmo. Quando eu fui para a faculdade, um professor pegou tanto no meu pé, mas tanto, chorei tanto, sofri tanto, e eu passo o resto da minha vida rezando por ele. Sabe, que Deus o abençoe muito, porque se não fosse ele, eu continuava assim, quadradinha ainda. Então, eu acho que depende muito, sabe, o nosso crescimento depende muito de quem nos cerca, de quem nos pega na mão para te levar. Mas aí, Cleonice, a experiência de cada um é de acordo com a necessidade de cada um, né? O meio influencia, mas influencia quem está disposto a ser influenciado. Se eu vivo realmente, vamos colocar aqui, numa favela, muitos corações que estão lá na favela, convivendo com aquela situação dramática, como todo mundo sabe, no entanto, ele passa por cima daquilo tudo, vence todos aqueles obstáculos. Isso é uma condição própria do espírito. Ele vê aquelas... Você mesmo deu o seu próprio exemplo aí. Você disse que foi tratado de uma forma, do jeito que você falou aqui, que eu achei interessante, mas você venceu. É a condição própria de cada um. Se nós nascemos no meio, são os desafios que nós temos que enfrentar. E não esquecendo que a reencarnação é uma programação, né? É uma programação. Exatamente. Não é? Mesmo sabendo que é uma programação e que às vezes nós aceitamos e às vezes não aceitamos e temos que vir do mesmo jeito, né? Eu acho que é aquele que não aceita, mas é aquele que não aceita e tem que vir mesmo, que é muito mais propenso a cair no erro, continuar no erro. Exatamente. Agora, enquanto que nascem dentro do esplêndido, em berço esplêndido, e, no entanto, envereda lá pelo caminho do mal, ainda com dificuldades em vencer a si próprio, né? E até se dizia antes que era a ovelha negra da família, né? Antigamente se usava muito esse termo, né? Porque tudo depende do livre-arbítrio, né? Claro, a liberdade de cada um. Isso aí. Ninguém vem obrigatoriamente para ser um assassino ou um drogado ou um marginal, mas você vem para passar pela prova. Até o último momento, você tem toda a condição de escolher. É torturante, tá, Chico? É torturante. Mas é torturante, tá? Mas olha, Cléo... Nós estamos num mundo de expiação e provas. O meu marido veio de uma situação bem difícil. Ele fala que vários amigos de infância dele foram para a cadeia, alguns morreram na cadeia, viraram ladrão, viraram sei lá o quê, um monte de gente morreu e ele continuou ali, ó. Com todas as influências e todo o meio em que ele vivia, que a mãe dele tinha problema de esquizofrenia,
e outras coisas mais, foi uma infância difícil e pobre. Ele não virou marginal, muito pelo contrário, uma pessoa muito do bem, né? Pois é, Ela e já as é- escolhas são- são nossas. As São escolhas espíritos, são nossas. Nós é são que escolhemos. espíritos mais esclarecidos já, né, gente? Eu lembro de um filme que assisti uma vez, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome. Aquele garoto que nasceu lá numa região, acho que era na África, não sei, e lá não tinha água, e que ele lutou, nasceu naquela comunidade pobre, paupérrima. Assisti, tio, muito 10 Muito espíritos. interessante aquele filme. Como é o Aquele nome, filme- Fernando? Eu? O menino que inventou o veto. O menino que inventou o Isso, vento. Isso aí. isso. Muito interessante esse filme, muito interessante. É isso aí, vê onde é que ele Hoje nasceu. tem vários exemplos, né? É Nós mesmo que Nós temos um exemplo que a menina que cuidou da minha mãe, a Margarete, a família dela toda é analfabeto, pessoas analfabetas vindo da Bahia, que a gente pensa que só as pessoas vão lá para fora, dos Estados Unidos, dentro de Kombis, né? Mas muitos vêm trazidos da Bahia dentro de Kombis, sem documento, quando chega aqui que tira os documentos. E ela é um desses casos, a família dela toda veio para cá, e um dia ela falou assim, meu sobrinho faz medicina. Aí eu falei, nossa, que lindo! Ele passou. E eu falei, nossa, mas que bonito mesmo. A mãe dele, a avó, ninguém sabe ler e escrever. O pai não sabia nem ler nem escrever. Pois hoje ele foi até embora para o Rio de Janeiro, transferiu, né, a matrícula dele para o Rio de Janeiro. E um menino bonito faz medicina, quer dizer, que um ponto fora da curva, né? Conseguiu, venceu, e os pais, todos uma eles... família de analfabeto e ele é diferente. E pouco tempo, o pai dele veio a óbito num acidente de moto, e aí piorou mais a situação dele, mas ainda extremo, né? ele não desistiu, quer dizer, que esses casos têm que servir de exemplo para a gente, que é um espírito bonito, né? Um espírito muito bonito, veio para vencer e está vencendo, porque sabe Deus como é que ele está se virando lá no Rio de Janeiro, tendo que trabalhar e estudar, né? Você vê aquele outro também que nasceu sem braço e sem perna, né? Só tem aquela parte, só o tronco, né? E consegue se virar. Feliz, Eu vi uma notícia hoje, gente. Hein? Eu vi uma notícia hoje de um menino, acho que é na Bahia, que estava vendendo geladinho e com o lucro comprando cesta básica para dar para as pessoas que estavam passando fome em volta da região dele lá. É um negócio assim. muito bonito. São espíritos já mais esclarecidos, né? Mais evoluídos, né? Caramba, a gente ouve isso, dá até vergonha, não é? A gente fica até envergonhado. Ele vendendo geladinho para pegar o lucro e comprar cesta básica para dar para o pessoal. Estou me sentindo humilhada, sinceramente. Pois é, Clonice. Foi você que veio e falou. Oi? Sem querer. Foi você que falou, Chacu, que esses espíritos estavam vindo? Acho que foi terça-feira que você falou, né? Eu falei, acho que foi no estudo do ESD, é isso mesmo. Eles estão tudo aí já, ué. Vamos fazer a mudança. Então mesmo. Meus caros irmãos. Eu tenho até um poema para essa situação também, da pessoa que... Vai lá, Chico. Deixa eu só perguntar se a Ellen está viva. Sem ser chato. Não, nós vamos criar música para as letras do Francisco, sabe? Esse tal. Isso é conveniente. Pois é. Vamos lá, Francisco. Pode falar? Pode. Então, vamos lá. O título é Eu Vi o Menino. Eu vi o menino brincando, alegre e displicente. No chão de suas vidas lançava suas sementes. Eu vi o menino correndo no chão de muitos países, e a sombra por trás colhendo os frutos nem sempre felizes. Em meio à escuridão, eu vi os meninos nus, o doce ao alcance da mão, e a alma com fome de luz. Estava a criança num canto, chorando ao relento no frio. Suas lágrimas iam lavando seu coração vazio.
Ouvindo o chamado do templo, estava o menino sério. Se espanta olhando para trás ao se enxergar um velho. Estrelas caindo do céu, no chão daquela criança, tiravam de sob o véu, trazendo uma nova esperança. Ao longe, divisa um jardim de flores tão perfumadas. Deseja tocar o curumim, suas almas iluminadas. Eu vi os meninos dormindo no ventre de suas mães, sonhando em um novo dia, compor as novas canções. No sonho daquela criança, um banquete pôs-se ao chão. Na fronte, a cepa de vinha e um peixe no coração. No quintal de seu destino, vi um homem construindo o céu, com a pureza de um menino e a força de um corcel. Vi um vencedor sereno descendo de sua cruz. Eu vi um menino correndo para os braços de Jesus. Maravilha, hein, Chico? Põe aí, ó. Lindo, Chico. Lindo, Chico. Parabéns, muito lindo. Eu coloquei aí, ó, o menino de 7 anos vende geladinhos para comprar cesta básica e doa a famílias carentes em Caetité, Bahia. Caetité. Rapaz, 7 anos. Ó, você colocou. Muito bom. Por essa razão, a gente canta assim: sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, falar no bem é bom, fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, laia, laia, alma irradia, laia, laia. Se é de bem, laia, a nossa ação, laia. Quando o irmão sorri, ouço meu coração. E bem feliz. Cantar comigo. Esta canção, como é bom. Não deu para continuar, não. Mas terminaram, ó. O Chico e o Chacu terminaram. Eu acho que eu atrapalhei, não, Gil? Não chegamos a terminar, não. Fomos só até um ponto. Nossa, até o Chacu cantou. Mas era ponto. Terminar aí. Emocionou? Egeu ficou emocionado? Foi. Não atrapalhei, não, Gil? Não, de forma Não, nenhuma. não ficou atrapalhado, não, gente. Ele ficou emocionado. Assim. Eu acho que travou aqui. Não, eu acho que hoje está uma leveza aí no ar. Tá. Que bom. Vamos fazer a nossa prece, não? Ei, Luiz, você está aí, Luiz? Carla, Tô aqui. você está bem, minha filha? Tô, porque eu dei uma mordida na boca que estava doendo, fiquei quieta. Você quer melhorar disso? Vem cá. Oi? Quer melhorar? Você quer melhorar? Oi, Gil, estou presente. Tô melhor já. É? Você faz a Que prece? a guludice, entendeu? Eu tava querendo comer com pressa. Pois é, faz a prece para nós, por favor. Faça sim. Ei, Luiz, um abraço, Luiz. Bondoso Deus, muito obrigado, porque mais uma vez aprendemos o que o Senhor deseja de nós. Mais beneficência, mais bondade para com o nosso próximo, menos exaltação, mais compromisso com as pessoas que precisam de nós. Neste instante, milhares de pessoas estão chorando em luto. Nós gostaríamos que seus anjos protetores, que os mentores espirituais estivessem do lado dessas pessoas para confortá-las. Hoje, quando passei perto de um carro fúnebre, e tantas pessoas sofrendo, chorando, dá uma tristeza no coração, mas ampare cada pessoa que neste momento está passando por esse momento. E por aquelas pessoas que estão com seus entes também, nos hospitais, querendo um milagre, querendo uma força, querendo uma palavra de consolo, que o Senhor leve esta pessoa até esta pessoa. Vem estar conosco, nos dê uma boa noite
de sono, de tranquilidade, de paz. Que a sua companhia seja a nossa companhia também. O Senhor é o nosso melhor amigo, nosso melhor educador, nosso melhor instrutor. Fique com cada um de nós, com aqueles que não puderam estar nesta reunião também. É o que te pedimos, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gente, um abraço para todos. Um beijo no coração.